E aí, galera, simbora para a resolução de mais uma questão. A fissão dos átomos de urânio em uma usina nuclear aquece a água que passa pelo reator até uma temperatura de 320 graus Celsius. No entanto, para que essa água não entre em ebulição, ela é submetida a uma pressão de 157 atm. Depois de aquecida, essa água passa por um circuito de troca de calor, em que outra água, contida em um circuito secundário separado, é aquecida isobaricamente até que seja formado vapor d'água. Esse processo movimenta turbinas que acionam um gerador elétrico, transformando energia mecânica em energia elétrica. Considerando que o vapor d'água no circuito secundário se comporta como um gás ideal, a movimentação das turbinas ocorre, pois, gente, questãozinha de termo, muito cuidado aqui com o comando da questão, tá? Ele está falando do vapor d'água no circuito secundário. Buscando aqui no nosso texto, ele está falando dessa outra água aqui, olha, outra água contida em um circuito secundário separado, é aquecida isobaricamente até que seja formado o vapor d'água, tá? E esse vapor movimenta as turbinas. E ele quer saber justamente por que ocorre essa movimentação das turbinas por parte do vapor d'água, tá? Ele disse que ocorre um aquecimento isobárico. Então, se a gente fizesse aqui, considerando esse vapor d'água como um gás ideal, certo? Que ele disse que a gente poderia fazer essa aproximação. Eu posso dizer o seguinte, ó, ele tem uma condição P1, V1, T1 antes, e vai passar a ter uma condição P2, V2, T2 depois. Como é um aquecimento isobárico, a pressão, olha, ela é mantida constante. Então, a gente consegue perceber o seguinte, na hora que eu aqueço e eu aumento a temperatura, o que é que vai acontecer com o volume? O volume aumenta também. É justamente essa expansão do volume do meu vapor d'água que vai fazer com que ele passe pelas turbinas, gerando trabalho, tá? Então, a gente vai considerar aqui, ó, que a movimentação das turbinas ocorre, pois, bora ler as alternativas. Letra A, o aumento da temperatura do gás faz com que ele sofra expansão, certíssimo, aumentamos a temperatura, aumentamos o volume também, é uma pressão constante. Bora avaliar as outras alternativas? Letra B, a expansão do gás promove um aumento de pressão e movimenta a turbina. Não tem como ter um aumento de pressão porque é um aquecimento isobárico. Letra C, o vapor d'água recebe tanta energia que se decompõe em hidrogênio e oxigênio. Isso não faz o menor sentido, tá, gente? Letra D, o volume ocupado pelo gás é constante e o aumento da pressão interna faz a turbina girar. Gente, não é o volume que é constante, né? A gente teve um aquecimento a pressão constante. Então, não tem um aumento de pressão. Na verdade, é a pressão que se mantém constante e o volume que aumenta. E é justamente essa expansão do gás que vai fazer as pás das turbinas girarem, tá? Letra E, a variação de pressão. Não, já está errado. A gente está falando aqui de uma pressão que se mantém constante, é o aquecimento isobárico. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.